Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e vamos comentar sobre a 24ª rodada do Brasileirão, não é? A gente teve muita coisa importante acontecendo, um Flamengo que até agora mostra sinais de preocupação apesar de uma vitória, né? O Flamengo jogou mal contra o Botafogo, correu riscos desnecessários e por enquanto não traz confiança de que pode vencer o Campeonato Brasileiro. A gente teve o São Paulo disparando na liderança, abrindo uma vantagem até agora momentaneamente confortável, não sabemos o futuro, mas por enquanto vai se beneficiando de ser aquele time que oscila menos e que vence os jogos possíveis. O Palmeiras tropeçando contra o Santos, perdendo uma oportunidade de tentar subir na tabela. E o Santos, é claro, conquistando um ponto contra um oponente que é superior, mas é um jogo dentro de casa, que começou ganhando, sempre tem aquela pitada de que poderia ter vencido. A gente também teve jogos como o do Fluminense, que conseguiu ir para quinto, mas acaba perdendo o técnico para um time do Oriente Médio. E isso pode acabar prejudicando o time no futuro. O Vasco, que foi goleado pelo Grêmio, o Grêmio arrancando no campeonato, um time para ficar de olho. Quem sabe Portaluppi não vença pela primeira vez o Campeonato Brasileiro, né? Uma coisa que, pelo jeito, sempre incomodou bastante o treinador do Grêmio. Vamos ver o que pode acontecer nessa rodada. A gente tem aqui para comentar os jogos da 24ª rodada, aconteceu muito mais coisa, e também comentar um jogo atrasado do São Paulo, né? A gente teve São Paulo e Goiás, e aquele negócio, Goiás, eu critiquei muito no Anderson Moreira, eu critiquei tanto que o cara já foi demitido e eu nem percebi, né? Eu acabei não recebendo as notificações, sempre acompanho muito aqui as notificações. Eu quero agradecer ao inscrito Pedro Augusto, né? Ele é um santista, um torcedor do Manchester City também, e ele que me avisou aqui que o Anderson já foi demitido, mas eu não recebi nenhuma notificação. Eu acompanho bastante, né? E eu não consegui ver essa notícia, acabei errando, né? Ele acabou de sair do Goiás sem nenhuma vitória. Goiás agora começou a ganhar sem ele, né? O que é impressionante, coitado do Anderson, né? O cara que passou pelo Goiás várias vezes, tá numa fase bem ruim, e o fato é que ele já foi demitido. Eu queria pedir desculpas aqui também ao Anderson por culpar algumas derrotas depois que ele foi demitido, mas eu não vou tirar minhas críticas, ainda acho que o trabalho dele foi bem ruim à frente do Goiás, e o Goiás ainda tá com aquela política de ter demitido o treinador que pediu para os jogadores trabalharem para bater ponto, né? A demissão do Thiago Largue ainda continua muito absurda, eu não vou me esquecer disso tão cedo, mas de qualquer maneira pedir desculpas aqui, porque eu devia ter notado que o Anderson já tinha sido demitido, então um pedido de desculpas breve aqui, mas não mudou muita coisa, né? O elenco do Goiás é limitado, não dá para pedir que o Tadeu salve sempre. Resultado 3-0 São Paulo, um time que ataca bem, né? Melhorou bastante o ataque, a defesa está mais segura, então assim, é um time que está sofrendo menos gols que a maioria do campeonato até agora, e uma vitória dessa é importante, né? Que são alguns dos jogos que faltam. E outro jogo que falta do São Paulo é o Botafogo. O São Paulo pode ir para 50 pontos. Então, é uma situação até agora muito boa do São Paulo nesse Campeonato Brasileiro. Vamos ver aonde vai o time de Fernando Diniz. Mas o fato é que essa vitória foi muito importante para o São Paulo construir uma boa liderança no Campeonato Brasileiro. O Santos enfrentou o Palmeiras, é aquele jogo assim que os dois poderiam ter vencido, né? No final o Santos sai com um pouco beneficiado porque o oponente do Palmeiras, né, ele é muito forte, né? Tem um elenco muito bom, e a verdade é que o 2-2, um pontinho ali nesse jogo grande, não é tão ruim. Mas fica aquele negócio, é clássico, o Santos queria ter ganhado. Levou a virada, né? Muita gente criticando a arbitragem, mas conseguiu um empate com o Marinho. E pro lado do Palmeiras, é aquele negócio, né? Você tá tentando brigar pelo título, sabe que tem elenco por isso, e tropeça assim e deixa o rival, o São Paulo, abrir mais alguns pontos. Então, assim, não foi um bom jogo para nenhum dos dois, pensando lá em cima. Para o Santos é menos prejudicial, porque eu não acredito tanto que esse elenco é capaz de brigar com o São Paulo pelo título. Mas, de qualquer maneira, não é um resultado que nenhum dos dois saiu um grande vencedor. O menor perdedor desse jogo é o Santos, porque esse ponto vale mais para eles do que para o Palmeiras. Tivemos também Botafogo e Flamengo num jogo horrível, né? O Flamengo jogou mal, o Botafogo também jogou muito mal. Botafogo nesse negócio, né? Tá dependendo do auxiliar até agora, né? Demitiu um monte de treinadores nessa temporada. Foi o Autuori, foi o Bruno Lazzaroni, foi também agora o outro auxiliar. Aí chegou o Ramon Dias, que nem começou a treinar, foi demitido. E agora o Barroca vai virar o novo treinador do Botafogo, mas teve Covid e só vai treinar daqui a pouco. Então, a situação do Botafogo é bem complicada. E se propôs a jogar no contra-ataque, né? Assim, do mesmo jeito que o Autuori fazia no Botafogo quando pregava um dos times mais fortes, só que com muito menos eficiência. O Botafogo chegou até perto de marcar alguns gols, mas o fato é que o Flamengo aproveitou no talento individual um gol. Mas
O Flamengo jogou mal, foi muito pouco criativo no ataque. Isso é um problema muito grande, porque a grande virtude desse time na última temporada era o ataque que marcava muitos gols. Mas aí a gente vê o quanto o Jorge Jesus tinha impacto nesse time, que técnico faz a diferença. E o Rogério Ceni, por mais que seja muito promissor, ainda acho ele um técnico questionável na hora de organizar o ataque dos times. E agora, ele não tem a desculpa do Fortaleza de falar que não tinha peças no ataque. E aí sobram peças no ataque, sobra qualidade. E é saber como o Flamengo vai solucionar esses problemas, porque até agora o Flamengo tem deixado bastante a desejar no ataque e na defesa. Então, o ataque do Flamengo tem sido bem produtivo comparado à última temporada. 1-0, uma vitória, mas uma vitória que não convence e não traz tanta confiança para o torcedor para as próximas rodadas. O Bahia pegou o Ceará em casa e levou mais uma vitória. O time do Mano Menezes emplaca sequências ruins, às vezes alterna algumas sequências boas, algumas vitórias ali, mas é um time que está perdendo muito mais que ganha, né? O Mano Menezes pode estar balançando um pouquinho no cargo porque o Bahia não convence também. É um time que depende muito da pouca criatividade ofensiva, com contra-ataque, cruzamentos, e é um time que se entrincheira bastante. E o Ceará furou o bloqueio defensivo do Bahia, o Guto Ferreira tem feito um ataque mais eficiente, o Ceará tem marcado gols, e o time do Ceará soube se defender bem. Então acho que o Guto Ferreira mostrou que atualmente ele consegue comandar um time melhor que o Mano Menezes, porque o Ceará, na minha opinião, não tem um elenco tão bom quanto o Bahia tem. Né? O Bahia, por mais que não seja um elenco dourado, nenhum dos dois são, eu acho o Bahia um elenco ligeiramente melhor, e para quem está na Série A há mais tempo, né, tem melhores condições financeiras. Então é um resultado que diz muito sobre a atual qualidade dos técnicos. O Guto tem sido um bom técnico nessa temporada e o Mano Menezes mostra alguns sinais de estar ultrapassado. Por mais que ele seja inteligente, ele consiga vencer alguns jogos, né, contra alguns treinadores que, né, subestimam seus oponentes, como foi o Sampaoli contra ele, o Bahia é um time que está jogando abaixo do que devia. Né? Eu acho que o Bahia está jogando bem mal. E aí a gente teve também o jogo Fluminense Atlético Paranaense, né? Um jogo que era complicado para os dois times, né? O Atlético Paranaense é um time perigoso, começou ganhando, mas é claro, assim, a gente vê que uma expulsão faz muita diferença, né? O time desmonta. E é aquele negócio, quando você está com um jogador a menos, é um jogador que o adversário vai ter um jogador a mais para atacar e mais um para defender. Então é muito difícil você fazer gols e se defender com um jogador a menos. É uma situação muito complicada. E o Flamengo, basicamente, não, o Fluminense, basicamente, depois que tem a expulsão, domina o jogo sem nenhum problema e acaba vencendo por 3-1. Uma boa vitória, o Fluminense vai para a quinta posição, só que não tem mais o maionese, né? O Odair Hellmann, né? Foi piadinha do Olé do Brasil, mas o fato é que o Odair Hellmann acabou saindo do Fluminense para um clube do Catar, né? O Al Wash, se não me falha a memória. Parece ter nome de Lava Jato. Al Wash, não, um Lava Jato, assim, árabe que tá lá nos Estados Unidos, né? Que o Wash vem de lava, mas isso é só uma piada, eu não quis perder a piada, mas o fato é que o Odair Hellmann aproveitou a chance de ganhar mais dinheiro, né? Porque como eu já fiz aqui no vídeo do Odair Hellmann tendo saído, eu não vejo o Qatar com uma forma competitiva, mas com fazer um seguro financeiro, porque sair daqui para o Qatar, eu não consigo ver isso com um grande salto na carreira. Né? O Oriente Médio é um futebol até meio esquecido, a gente não para o dia para ver como é que tá os times do Oriente Médio. De qualquer maneira, ele sai do time, pode prejudicar o Fluminense, que vinha muito bem, né? Tá na quinta posição. Atlético Paranaense encara sua segunda derrota seguida e pega o Atlético Mineiro. O senhor Autuori já deu 2 notáticos no São Paulo. Será que vem o terceiro? Aí pode pedir música no Fantástico. Um com o Botafogo e outro com o Atlético Paranaense. Mas agora o Atlético vai estar completo, não vai estar desfalcado. Vai ter o Savarino de volta, pode ter o Júnior Alonso de volta, deve ter o time todo completo e não é um time para ser subestimado. E agora vamos ver como é que vai ser isso. Aí a gente teve aquele jogo, acho que foi um jogo bosta da rodada, né? Que foi o Coritiba e Red Bull Bragantino, que foi um jogo horrível, fraco, nossa, nenhum gol feito, né? O Bragantino promete ser um pouco mais ofensivo, né? O Santana é um cara bem retranqueiro, um cara bem trincheirado, mas não conseguiu furar o bloqueio do Coritiba. E por outro lado, o Santana nunca foi um treinador criativo no ataque que faça o Coritiba aproveitar os contra-ataques e ficou nesse 0-0. E não ajuda a situação do Coritiba, que está na zona de rebaixamento. E o Red Bull Bragantino não escapa muito dessa zona de rebaixamento, né? Ele está um pouquinho acima, mas não está muito distante. Então, não é um resultado positivo para nenhum dos dois times. Esse é o tipo de jogo que o time que está lutando lá atrás tem que ganhar, né? Então, assim, qualquer um dos oponentes tem que tentar vencer esse jogo. O Grêmio pegou o Vasco e foi um atropelo, né? Coitado do Sapinto, né? A gente tem que ser justos com ele, que o elenco do Vasco, quando tem que contar com as reservas, perde com os titulares, ele desmonta, né? Você vê só o Benítez sair, o impacto que tem no time, né? O elenco titular do Vasco não é ruim, mas o elenco reserva e o elenco reserva prejudica bastante, com tantos desfalques, esse surto de Covid, não dá tanto para culpar o Ricardo Sapinto. Então, assim, eu já vou falando aqui, Luxemburgo não vai salvar esse Vasco, na minha opinião, é melhor manter o Sapinto para ver o que ele consegue arrumar, tem que suportar a pressão, eu acho que ele tem boas ideias,
mas o fato é que o Grêmio é um time que joga, por enquanto, um futebol muito forte, vendo uma sequência muito positiva, e a derrota normalmente era inevitável, né, pelo que o Grêmio vinha apresentando. De qualquer maneira, 4-0, o Vasco continua na zona de rebaixamento e o Grêmio consegue continuar subindo na tabela. O São Paulo venceu o Sport no placar basicão, né, 1-0. O Jair Ventura também, outro que deve estar balançando no cargo, porque assim, o São Paulo atacou, não conseguiu produzir tanto, mas o Sport só não teve uma finalização na direção do gol. Isso não dá, né, gente? O Sport precisa marcar, tentar atacar também. O futebol não é só sobre se defender. E eu acho, assim, que uma das coisas que mais me irrita no Jair Ventura é um pouco da postura, porque se fosse 0-0, ele estaria vibrando como se fosse gol em Copa do Mundo, porque teve um lance lá que o Lampoli, no jogo do Atlético Mineiro, ele faz uma defesaça lá, ele salva o Sport numa pressão absurda que o Atlético está fazendo e comemorou como se fosse um gol. Esse tipo de postura eu odeio, porque quando o seu goleiro é obrigado a fazer uma grande defesa, alguma coisa saiu errada, a defesa não funcionou. Então, assim, não dá para comemorar um erro do sistema defensivo e o goleiro tendo que salvar o time. Eu acho que essa mentalidade é muito ruim. E acaba que o Sport sofre com isso e acaba perdendo mais um jogo e vai tá ali no fio da navalha da zona de rebaixamento. E na situação atual, eu confio mais no Vasco do que no Sport para se salvar, porque o Sport não está, assim, na minha opinião, trazendo confiança, e o Sapinto é mais treinador do que o Jair Ventura. Isso acho que é meio óbvio. De qualquer maneira, o Sport tem que abrir os olhos logo e pode ser que o Jair Ventura caia para não eventual desespero contra o rebaixamento. A gente também teve Atlético Mineiro Internacional. Quando eu fiz um vídeo, o São Paulo está devendo, eu até fiquei assustado porque o do Atlético me xingou, até concordou. Eu acho que agora começa a ter mais questionamentos, porque você pega o Internacional do Abel Braga, um time que não venceu no Brasileirão desde que o Cudê saiu. É uma situação ruim. Você tem jogadores melhores, mas você não consegue furar o bloqueio defensivo do Internacional algumas vezes, conseguiu até a virada, mas sofre aqueles gols. Porque o time do Abel Braga não consegue marcar gols direitos, né? O Internacional está desorganizado, não está tendo química no ataque, o time não está entrosado. Era a chance grande do Atlético marcar gols importantes, marcar os 3 pontos, continuar perseguindo o São Paulo, colocando pressão, mas não tropeça. E pior, o Atlético consegue a vitória e a confiança que esse treinador ofensivo, né, exaltado pela mídia tem, vai lá e coloca mais um zagueiro, retranca o time. Era para continuar atacando. O que o Internacional ia fazer? Não sabe atacar direito. E aí acontece o que aconteceu. O Atlético perde 2 pontos. Para mim isso tem um sabor de derrota esse jogo. E no final, pega o Atlético Paranaense na próxima rodada e o São Paulo já tomou, como eu disse, 2 nó táticos do Paulo Tuori. É um treinador que não pode nunca ser subestimado. E como é que vai funcionar agora? Eu não estou confiante para o Atlético Mineiro neste momento. Eu acho que o São Paulo está devendo, ainda mais no time que não joga nenhuma competição extra. Todos os rivais que estavam ali disputando diretamente com o Atlético, em algum momento estavam jogando uma competição extra durante o Brasileirão. O Flamengo jogando a Libertadores, a Copa do Brasil. O líder do Campeonato Brasileiro jogou a Sul-Americana, a Libertadores. Foi eliminado nas duas, mas ainda está na Copa do Brasil. Você tem o Palmeiras e o Grêmio, que estão próximos, jogam a Libertadores, a Copa do Brasil. O elenco do Atlético não tem tão defasado para esses não, é quase do mesmo nível. Era para estar brigando mais em cima. Então acho que o time do Atlético está devendo. É o melhor ataque do Brasileirão, mas a defesa é ruim. O São Paulo não está sabendo organizar essa defesa e ele tem que ser cobrado. Ele não foi chamado para ser um treinador na média, porque isso que ele está fazendo um trabalho no Atlético é na média. Ele foi contratado para ser o melhor, o excelente. É o investimento que o Atlético fez e no momento ele não está fazendo isso. Isso tem que ser sim alvos de crítica. O Atlético era para estar liderando o Campeonato Brasileiro devido às atuais circunstâncias. E a gente teve também o jogo Atlético Goianiense e Goiás. O Goiás conseguindo uma vitória, não muda muito a situação, mas já começa a se aproximar um pouco, né? Porque agora o Botafogo só está 1 ponto à frente do Goiás, né? Então, dependendo do resultado da próxima rodada, né, o Botafogo pode terminar na lanterna. É uma situação complicada para o time carioca, até porque agora o Botafogo é o time com menos vitórias no Campeonato Brasileiro, porque essa vitória do Goiás leva o time da capital do estado de Goiás a 4 vitórias no campeonato e o Botafogo só tem 3, né? Situação bem complicada. Então, assim, a situação complica bastante para o Botafogo também. O Goiás consegue um respirinho, né? Tentar ganhar um pouco de esperança, mas o fato é que, assim, ainda está 6 pontos do Sport, né? Precisa vencer mais jogos. Não está tudo perdido, mas o Goiás melhora um pouco essa situação. Foi só o Anderson Moreira sair que o time começou a vencer. Coitado dele. Como é que está o Campeonato Brasileiro após essa rodada? Vamos falar o número de jogos também e claro, também aqui a pontuação. Vamos lá. O São Paulo lidera o Campeonato Brasileiro com 47 pontos, 23 jogos. O Atlético Mineiro é o segundo com 24 jogos, 43 pontos.
Flamengo é o terceiro com 23 jogos, 42 pontos. Vamos lembrar que o jogo faltando do Flamengo é contra o Grêmio, do São Paulo é contra o Botafogo. Eu não vou saber contra quem é quem nos jogos que estão faltando. Então vamos aqui. A gente tem aqui o Grêmio com 23 jogos e 40 pontos. Fluminense 24 jogos, 39 pontos. Internacional 24 jogos, 38 pontos. Palmeiras o sétimo com 23 jogos, 38 pontos. Santos o oitavo com 24 jogos, 38 pontos. Aí tirando esse pelotão que está lá na briga pela frente, a gente tem o Ceará em nono com 24 jogos, 32 pontos. Fortaleza, décimo, com 24 jogos, 30 pontos. O Corinthians é o 11º, né, com 24 jogos, 30 pontos. Atlético Paranaense é o 12º com 24 jogos, 28 pontos. O Bahia é o 13º com 24 jogos, 28 pontos. O Red Bull Bragantino, ele é o 14º com 24 jogos, 28 pontos. O Atlético Goianiense é o 15º com 24 jogos, 28 pontos. Em 16º é o Sport Recife com 24 jogos, 25 pontos. O Vasco é o 17º com 23 jogos, 24 pontos. O Coritiba é o 18º com 24 jogos, 21 pontos. Botafogo é o 19º com 23 jogos, 20 pontos. O Goiás é o 20º com 24 jogos, 19 pontos. Essa aí é a situação atual do Campeonato Brasileiro, né? Em melhores jogadores, né? Thiago Galhardo ainda continua o artilheiro com 15 gols. Marinho é o segundo com 14, Luciano é o terceiro com 12. Nas assistências, Marinho é o principal jogador em assistências, empatados com o Keno e o Giovanni Augusto do Coritiba. Os melhores ataques do Campeonato Brasileiro é o Atlético Mineiro com 43, Flamengo e São Paulo com 38. As melhores defesas são São Paulo com 20, Grêmio com 20 e o Fortaleza com 21. Esse daqui é basicamente as estatísticas, né, dos times. E os próximos jogos são: São Paulo e Botafogo jogam no meio da semana pela 18ª rodada. Aí pela 25ª rodada, né, o 18º é o jogo atrasado. Pela 25ª rodada a gente vai ter Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Red Bull Bragantino e Fortaleza, jogo interessante, né, jogo já um pouco mais para a parte de baixo, né, o Fortaleza um pouco mais acima. Mas aqui, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro, jogo importante. O Atlético Mineiro é obrigado a vencer, na minha opinião. A gente vai ter também Palmeiras e Bahia. Vamos ver como é que o Palmeiras se comporta contra o Bahia. O Internacional e Botafogo. O jogo tá interessante também, né? Porque o Internacional não vem jogando bem, mas é a chance do Internacional conseguir voltar a vencer, né? Goiás e Grêmio, boa chance do Grêmio vencer com autoridade. Ceará e Atlético Goianiense, jogo interessante também. Ceará vive melhor fase. Flamengo e Santos, jogo muito interessante. Vamos ver como é que vai ser esse jogo, né? O Flamengo não está convencendo, mas tem mais elenco que o Santos, isso pode fazer diferença. Talento desequilibra. O Corinthians e São Paulo, clássico, né, em São Paulo. Vamos ver quem que vence, né? O São Paulo no momento é favorito. A gente vai ter Sport Recife e Coritiba. Um jogo também que é interessante, né? Times que batalham diretamente contra o rebaixamento. E para encerrar a rodada, Vasco e Fluminense. Esse jogo também deve ser bem interessante. E assim, só para encerrar aqui, teve o time da rodada aqui que foi escalado pelo SofaScore, sendo Cássio, o goleiro, o Paguno Sati, né, e o Luiz Otávio são os zagueiros, né, esses são os zagueiros do Ceará. As laterais é o Calegari do Fluminense e o Edígio, né, então, ou seja, dois laterais do Fluminense. No meio campo é o Georgian Arrascaeta, o Juninho do Fortaleza e o Daniel Alves. E no ataque, o Marcos Paulo do Fluminense, que teve uma atuação sublime. O Diego Souza do Grêmio, que também teve grande atuação. E o Luciano do São Paulo também, que está voando neste momento do campeonato. Por esse vídeo é isso, gente. Essa é a análise da 24ª rodada. Deixe seus palpites para quem vence os jogos da próxima rodada. E eu espero que você deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. E até o próximo vídeo.